Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 259. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje nós vamos concluir o livro de Daniel. Vou ler para vocês dos capítulos 10 ao 12. Amanhã nós vamos começar Esdras. E também é um livro curtinho, com 2 áudios a gente consegue concluir. Mas antes de nós iniciarmos a leitura de hoje, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Pai, por mais um dia de vida, por um dia na Tua presença, lendo a Tua palavra, Senhor Deus, para ouvir Tua voz, a Tua direção para as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo possa nos ensinar acerca da leitura de hoje, que possamos, Senhor Deus, sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja com todos nós que estamos participando dessa leitura bíblica e que hoje possamos encontrar algo novo sobre você, como nós nunca vimos antes, que ao finalizar essa leitura, esse livro, que nós concluímos nesses 12 capítulos, nós possamos compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada por essa oportunidade. Continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 10. A visão do homem vestido de linho. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele me disse: Não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você.
seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido. Lhe disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. Nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Daniel capítulo 11. Sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio, os reis do sul e os reis do norte. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com a sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido o seu império, se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte com a sua escolta real e com o seu pai e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o reino do norte em paz. Então o reino do norte invadirá as terras do reino do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível,
a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então, um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei arrogante. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão.
mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. E irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Daniel capítulo 12. Os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém. Em Daniel capítulo 10, o profeta recebe a visita de um anjo que mais uma vez quer lhe falar sobre eventos futuros. Uma das declarações mais lindas que esse anjo fez foi: Daniel, você é muito amado. O Deus eterno faz questão de deixar claro o seu amor por seu servo. Daniel é um servo a quem o Senhor tem grande estima. Poucos profetas são tão estimados como ele. Isto fica muito claro na grandeza e importância das revelações. A visão final dada a Daniel veio no terceiro reinado do rei Sírio, que foi em 536 a.C. Os exilados voltaram da Babilônia e começaram a reconstruir o templo. É possível que Daniel não tivesse retornado com os exilados por causa da sua idade. O cativeiro de Israel havia terminado. Jerusalém estava sendo reocupada e a nação parecia estar em paz. A revelação na visão dada a Daniel nessa ocasião destruiu qualquer esperança que o profeta pudesse ter de que Israel desfrutaria de sua nova liberdade e paz por muito tempo, pois Deus revelou que a nação estaria envolvida em muitos conflitos, uma grande guerra. Compreendendo o significado da visão, Daniel jejuou por 3 semanas. A terceira e última visão de Daniel não trouxe boas notícias para o povo de Deus. A nação de Israel havia sido libertada do cativeiro no exílio da Babilônia 3 anos antes, e agora parecia estar pronta para a paz, pois Jerusalém estava novamente ocupada pelo seu povo, com o Império Sírio fornecendo segurança através dessas fronteiras recém-fundadas. No entanto, logo viria um conflito que mudaria para sempre todas as suposições sobre a vida dentro deste moderno do estado natal chamado a Terra Santa.
Durante esse tempo de luto, Daniel se absteve de alimentos escolhidos e aparentemente entrou em oração sobre o destino do seu povo. Depois de 3 semanas, Daniel foi visitado por um mensageiro quando o profeta estava de pé junto ao rio Tigre. O mensageiro era um anjo do céu, não um ser humano. Ele estava vestido de linho e tinha uma aparência deslumbrantemente brilhante. Como Gabriel havia sido enviado anteriormente por Deus para revelar a verdade a Daniel, provavelmente Gabriel também foi o visitante nesta ocasião. Os anjos que habitam na presença de Deus, que é luz, são eles próprios revestidos de luz. E Daniel viu algo da glória do céu refletida neste que o visitou. Daniel ficou sozinho na presença do anjo, e estando fraco, Daniel se prostrou diante do mensageiro. Nessa posição, Daniel adormeceu. Ele foi então despertado de seu sono pelo anjo para que pudesse receber a revelação que o anjo viera entregar. O anjo, chamando o profeta de muito estimado, declarou: Eu agora fui enviado a você por Deus, que ouviu o pedido de entendimento de Daniel. Encorajando Daniel a não ter medo, Gabriel explicou o motivo da demora na resposta de Deus à sua oração. Quando Daniel começou a jejuar e lamentar em resposta à visão de uma grande guerra, Deus havia enviado Gabriel com uma mensagem para ele, mas Gabriel foi impedido pelo príncipe do rei persa. Como os homens não podem lutar com anjos, o príncipe mencionado aqui deve ter sido algum adversário satânico. Deus organizou o reino angélico em diferentes níveis, descrito como governo, autoridade, poder e domínio, lá em Efésios 1, 21. Gabriel e Miguel receberam autoridade sobre os anjos que administram os assuntos de Deus para a nação de Israel. Em imitação, Satanás também aparentemente designou demônios de alto escalão para posições de autoridade sobre cada reino. O príncipe do reino persa era um representante satânico designado para a Pérsia. Para tentar impedir que a mensagem de Gabriel chegasse a Daniel, o príncipe demoníaco atacou Gabriel enquanto ele embarcava em sua missão. Isso dá uma visão da natureza da guerra travada nos lugares celestiais entre os anjos de Deus e os demônios de Satanás, a que Paulo se referiu em Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha entre Gabriel e o príncipe demônio da Pérsia continuou por 3 semanas, até que Miguel, um dos principais príncipes do reino celestial, veio em auxílio de Gabriel. Tal conflito angélico-demoníaco indica algo do poder de Satanás. Enquanto o rei da Pérsia estava lutando contra Miguel, Gabriel foi capaz de trazer uma mensagem a Daniel sobre o futuro de Israel, o povo de Daniel. Era para ser uma revelação da guerra entre Israel e seus vizinhos, até que Israel recebesse paz pelo vindouro príncipe da paz. Esta visão contém a revelação profética mais detalhada do livro de Daniel. Daniel estava enfraquecido com o aparecimento do mensageiro. Agora ele também ficou impressionado ao saber do conflito angélico-demoníaco que atrasou a resposta à sua oração. Além disso, ele foi dominado pela angústia com o conteúdo da visão dos sofrimentos vindouros de Israel. Ele ficou totalmente debilitado e ofegante. Ao dirigir-se ao mensageiro como meu Senhor, Daniel estava demonstrando respeito ao anjo do Senhor. Para atender à necessidade do profeta, o anjo primeiro acalmou o alarme no coração de Daniel e o fortaleceu física e emocionalmente. Daniel estava tão pronto para receber os detalhes da mensagem. O mensageiro, então, declarou que quando ele voltasse para lutar contra o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia viria. Esses príncipes, conforme declarado anteriormente, eram demônios.
os representantes de Satanás designadas nações para se oporem às forças divinas. A Pérsia e a Grécia foram duas grandes nações apresentadas em detalhes no capítulo 11. O que é o livro da verdade? Provavelmente foi o registro da verdade de Deus em geral, da qual a Bíblia é uma expressão. O mensageiro estava prestes a contar a Daniel os planos de Deus para Israel sob a Pérsia e a Grécia, e mais tarde na tribulação e no milênio. Daniel 12, dos versículos 1 ao 4. O mensageiro disse a Daniel que ele foi apoiado por Miguel em sua luta contra os demônios. Miguel é o seu príncipe de Daniel, no sentido de que ele tem um relacionamento especial com Israel, o povo de Daniel. Em Daniel 11, o anjo Gabriel revela a Daniel o futuro dos impérios da Pérsia e da Grécia, como havia prometido em Daniel 10. Uma declaração de Gabriel deve chamar nossa atenção, sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Dario, embora ímpio, foi instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. E Gabriel diz que foi grande apoio neste projeto. Precisamos orar a Deus que envie anjos sobre a nossa nação, anjos que nos ajudem a tornar o país menos corrupto, mau, perverso e prostituído. Um dos ataques dessa profecia é a maldade de Antíoco Epifânio contra o povo de Deus e contra Jerusalém, a cidade santa. Além disso, há profecias sobre o estabelecimento da monarquia grega que se instalava sobre o que restou do Império Persa. Antíoco Epifânio recebeu muita atenção nesse capítulo devido ao grande mal que iria causar. Um homem extremamente corrupto e profano, não temia a Deus ou qualquer divindade, completamente avesso à religião. Ele perde o trono e a glória quando está no maior período de perseguição aos judeus. Isso para deixar bem claro que não há outro Senhor, senão o Deus de Israel. O anjo informou a Daniel que a atual liderança do Império Persa seria sucedida por 4 governantes. O primeiro foi Cambises, filho de Ciro, que subiu ao trono em 530. Ele foi seguido por Pseudos Esmerdes, que reinou por um curto período em 522. Ele foi sucedido por Dario Staps, que governou 521 a 486. Ele, por sua vez, foi sucedido por Xerxes, conhecido no livro de Ester como Assuero, que governou de 485 a 465. Xerxes era o mais poderoso, influente e rico dos 4. Durante seu reinado, ele lutou em guerras contra a Grécia. Entre 334 e 330, Alexandre conquistou a Ásia Menor, a Síria, o Egito e a terra do Império Medo-Persa. Suas conquistas se estenderam até a Índia antes da morte de Alexandre, aos 32 anos, em 323 a.C. Poucos anos após a morte de Alexandre, seu reino foi dividido entre seus 4 generais: Seleuco sobre a Síria e a Mesopotâmia, Ptolomeu sobre o Egito, Lisímaco sobre a Trácia e partes da Ásia Menor e Cassandro sobre Macedônia e a Grécia. Essa divisão foi antecipada pelas 4 cabeças do leopardo e pelos 4 chifres que surgiram no bode. Alexandre não fundou nenhuma dinastia de governantes. Como ele não tinha herdeiro, seu reino foi dividido e o império foi marcado pela divisão e fraqueza. Os Ptolomeus que governavam o Egito eram chamados de reis do sul. Os Seleucidas que governavam a Síria ao norte de Israel eram chamados de reis do norte. Os versículos 5 ao 20 fornecem muitos detalhes do conflito contínuo entre os Ptolomeus e os Seleucidas, não Seleucidas, Seleucidas, durante o qual a terra de Israel foi invadida primeiro por um poder e depois pelo outro. O forte reino do sul era Ptolomeu.
um general que serviu sob o comando de Alexandre. Ele recebeu autoridade sobre o Egito em 323 a.C. e proclamado rei do Egito em 304. O comandante mencionado no versículo 5 foi Seleuco, também general sob Alexandre, que recebeu a autoridade para governar a Babilônia em 321. Mas em 316 a.C., quando a Babilônia foi atacada por Antígono, outro general, Seleuco procurou a ajuda de Ptolomeu no Egito. Após a derrota de Antígono em 312, Seleuco voltou para a Babilônia, muito fortalecido. Ele governou a Babilônia, a Média e a Síria e assumiu o título do rei em 305 a.C. Assim, o governo de Seleuco era muito mais territorial do que de Ptolomeu. Ptolomeu morreu em 285 a.C. e Ptolomeu II, filho de Ptolomeu I, governou no Egito em 285 a 246 a.C. Enquanto isso, Seleuco foi assassinado em 281 e o seu filho Antíoco Sóter governou até 262 a.C. Então, o neto de Seleuco, Antíoco II Teos, governou na Síria entre 262 a 246 a.C. Ptolomeu II e Antíoco II eram inimigos ferrenhos, mas finalmente, depois de alguns anos, eles entraram em uma aliança por volta de 250 a.C. Essa aliança foi selada pelo casamento da filha de Ptolomeu II, Berenice, com Antíoco II. Esse casamento, no entanto, não durou, pois Laódice, de quem Antíoco se divorciou para casar com Berenice, mandou matar Berenice. Ela foi entregue. Laódice, então, envenenou Antíoco II e fez seu filho, Seleuco II, rei, entre 245 a 227. O irmão de Berenice, Ptolomeu III, sucedeu seu pai e partiu para vingar a morte da sua irmã Berenice. Ele foi vitorioso sobre o exército sírio, o rei do norte, matou Laódice e retornou ao Egito com muitos despojos. Bom, são muitos fatos históricos, muitos reis, muitas mortes, muitas guerras, mas em resumo, dos versículos 2 a 17, Gabriel revela importantes eventos históricos que acontecem a partir da mudança nos governos humanos e as suas implicações para o povo de Deus. Mas a mais importante delas é a revelação sobre o comandante arrogante, que hoje sabemos que é o Antíoco IV Epifânio e sua crueldade para com os judeus. Isso está registrado nos versículos 18 ao 20. Ao chegar nesse ponto, a revelação de Gabriel a Daniel fala sobre algo que aconteceu durante o governo de Antíoco III, quando ele voltou sua atenção para a Ásia Menor em 197 a.C. e Grécia em 192 a.C. Nessa campanha ele não teve sucesso porque Cornélio Cipião, um dos seus comandantes, foi enviado por Roma para trazer Antíoco de volta. Antíoco retornou ao seu país em 188 a.C. e morreu um ano depois. Antíoco III, o Grande, havia realizado as campanhas militares mais vigorosas de qualquer um dos sucessores de Alexandre, o Grande. Mas seu sonho de reunir o império de Alexandre sob sua autoridade nunca foi realizado. O filho de Antíoco III, Seleuco, impôs pesados encargos ao seu povo para pagar a Roma e, como consequência, foi envenenado por seu tesoureiro Eliodoro. Após essa sucessão de eventos, Antíoco IV Epifânio, filho de Antíoco III, o Grande, assume o poder e os versículos de Daniel, capítulo 11, versículos 18 ao 20, são referentes a ele. Este Seleucida, que governou de 175 a 183 a.C., recebe considerável atenção por parte da profecia, por ser ele o chifre pequeno que aparece em Daniel 8, dos versículos 9 ao 12 e versículos 23 ao 25.
Uma longa sessão é dedicada a ele, não apenas por causa dos efeitos de sua invasão na terra de Israel, mas mais ainda porque ele é um tipo de chifre, do chifre pequeno, ou o anticristo mencionado em Daniel 7, versículo 8, que em um dia futuro profanará e destruirá a terra de Israel. Antíoco IV é apresentado como uma pessoa desprezível. Ele tornou para si o nome de Epifânio, que significa o ilustre. Mas ele foi considerado tão indigno de confiança que foi apelidado de Epimanes, que significa o louco. O trono pertencia a Demétrio Sóter, filho de Seleuco IV Filópator. Quando Antíoco IV Epifânio tomou o trono e se proclamou rei. Assim, ele não chegou ao trono por sucessão legítima, ele o obteve por meio de intriga, exatamente como Gabriel profetizou. Ele foi aceito como governante porque conseguiu afastar um exército invasor, provavelmente os egípcios. Ele também depôs Onias III, o sumo sacerdote, na profecia de Gabriel. Ele é chamado de príncipe da aliança. Após suas vitórias militares, o prestígio e o poder de Antíoco Epifânio aumentaram com a ajuda de um número comparativamente pequeno de pessoas. Ele evidentemente procurou trazer paz ao seu reino, redistribuindo a riqueza, tirando dos ricos e dando aos seus seguidores. Depois que Antíoco consolidou seu reino, ele se moveu contra o Egito, o rei do sul. Ele conseguiu mover seu exército de sua terra natal para a fronteira do Egito, antes de ser recebido pelo exército egípcio em Pelúcio, perto do delta do Nilo. Nesta batalha, os egípcios tinham um grande exército, mas foram derrotados e Antíoco fez aliança com o Egito. O vencedor e o vencido sentaram-se à mesa juntos, como se a amizade tivesse sido estabelecida, mas o objetivo de ambos de estabelecer a paz nunca foi realizado, porque os dois eram mentirosos. Antíoco trouxe grande riqueza de volta para sua terra natal de sua conquista. Em seu retorno, ele passou pela terra de Israel. Depois de sua decepção, ele esperava tomar todo o Egito, mas ele falhou. Sendo assim, descarregou suas frustrações sobre os judeus, profanando o templo em Jerusalém. Ele se opôs abertamente contra todos os símbolos da aliança estabelecida entre Deus e seu povo. Depois de profanar o templo, ele retornou ao seu próprio país. 2 anos depois, Antíoco moveu-se contra o Egito, o sul, novamente. Ao se mudar para o Egito, ele sofreu a oposição dos romanos que haviam chegado ao Egito em navio das costas ocidentais. Do Senado romano, Popílio Lenas levou a Antíoco uma carta proibindo-o de entrar em guerra contra o Egito. Quando Antíoco pediu um tempo para considerar, o emissário desenhou um círculo na areia ao redor de Antíoco e exigiu que ele desse sua resposta antes de sair do círculo. Antíoco, submetido às exigências de Roma para resistir, seria declarar guerra a Roma. Esta foi uma derrota humilhante para Antíoco Epifânio. Ele vai desanimar, mas ele não teve outra alternativa senão retornar à sua própria terra. Pela segunda vez, Antíoco descarregou sua frustração sobre os judeus, a cidade de Jerusalém e seu templo. Descarregou sua fúria contra a Santa Aliança, todo o sistema mosaico, favorecendo qualquer judeu renegado que se voltasse para ajudá-lo. Ele profanou o templo e aboliu o sacrifício diário. Antíoco enviou seu general Apolônio com 22.000 soldados a Jerusalém, no que se pretendia ser uma missão de paz. Mas eles atacaram Jerusalém no sábado, mataram muita gente, levaram muitas mulheres e crianças como escravos, saquearam e queimaram a cidade. Ao procurar exterminar o judaísmo, ele proibiu os judeus de seguir suas práticas religiosas, incluindo suas festas e circuncisão, e ordenou que cópias da lei fossem queimadas. Então ele estabeleceu a abominação que causa desolação. Neste ato culminante,
ele fez um altar a Zeus no altar de holocausto fora do templo e tinha um porco oferecido no altar. Os judeus eram obrigados a oferecer um porco no dia 25 de cada mês para comemorar o aniversário de Antíoco Epifânio. Antíoco prometeu aos judeus apóstatas, aqueles que violaram a aliança, grande recompensa se eles deixassem de lado o Deus de Israel e adorassem Zeus, o Deus da Grécia. Muitos em Israel foram persuadidos por suas promessas e adoraram o falso Deus. No entanto, um pequeno remanescente permaneceu fiel a Deus, recusando-se a se envolver nessas práticas abomináveis. Antíoco IV morreu louco na Pérsia em 163 a.C. Os judeus que se recusaram a se submeter ao falso sistema religioso de Antíoco foram perseguidos e martirizados por sua fé. Isso está registrado nos versículos 33 ao 35. A palavra cairão, que significa literalmente tropeçar, refere-se ao sofrimento severo por parte de muitos e morte para outros. Isso tem em vista o surgimento da revolta dos Macabeus. Matatias, um sacerdote, era pai de 5 filhos. Um deles, Judas, tornou-se conhecido por reformar e restaurar o templo no final de 164 a.C. Ele foi chamado de Judas Macabeu, o martelo. Em 166 a.C., Matatias recusou-se a submeter a esse falso sistema religioso. Ele e seus filhos fugiram de Jerusalém para as montanhas e começaram a revolta dos Macabeus. No início, apenas alguns judeus se juntaram a eles, mas, à medida que seu movimento se tornou popular, muitos se juntaram a eles, alguns por motivo sincero e outros por motivos falsos. Os sofrimentos que os fiéis suportaram serviu para refiná-los e purificá-los. Este tempo de perseguição foi de curta duração. Já havia sido revelado a Daniel que o templo seria profanado por 1150 dias. Em Daniel capítulo 8, versículos 14, 23 ao 25. Aqui foi assegurado a Daniel que esta perseguição seguiria seu curso e então seria suspensa, pois seu fim ainda virá no tempo determinado. Todos os eventos descritos até agora no capítulo 11 são passados. Os intrincados detalhes dos conflitos entre os Seleucidas e os Ptolomeus foram cumpridos literalmente, exatamente como Daniel havia previsto. Tão detalhados são os fatos que os céticos negam que o livro tenha sido escrito por Daniel. Eles concluem que o livro deve ter sido escrito durante o tempo dos Macabeus, depois que os eventos ocorreram. No entanto, Deus, que conhece o fim desde o princípio, foi capaz de revelar detalhes da história futura a Daniel. Nos versículos 36 a 45, é descrito um líder que é apresentado simplesmente como um rei. Alguns sugerem que é este Antíoco IV Epifânio e que os versos descrevem incursões adicionais dele em Israel. No entanto, os detalhes dados nesses versículos não foram cumpridos por Antíoco. É verdade que Antíoco era um prenúncio de um rei que viria, mas os dois não são iguais. Um é passado e outro é futuro. O rei vindouro será o governante final do mundo romano. Sua ascensão à proeminência pelo poder satânico é descrita em Apocalipse 13, dos versículos 1 ao 8, onde ele é chamado de besta. De acordo com João, em Apocalipse 17, ele ganhará autoridade, não pela conquista militar, mas pelo consentimento dos 10 reis que se submeterão a ele. Começando com Daniel 11:36, a profecia se move do próximo para o longe. Os eventos registrados nos versículos 36 a 45 ocorrerão durante os 7 anos finais das 70 semanas. Este rei vindouro será independente de qualquer autoridade além de si mesmo, ou seja, ele fará o que quiser. No meio do seu reinado de 7 anos, ele exercerá o poder político que lhe foi dado pelos 10 reis que o elegeram. Pode ver também isso em Apocalipse 17, versículos 12 e 13.
No versículo 25, esse falso profeta falará contra o Altíssimo. Depois, o anticristo honrará um Deus das fortalezas, ou seja, promoverá força militar, e por causa do seu poder político e religioso, ele poderá acumular vastas riquezas. Esse Deus desconhecido de seu país, que lhe dará força, pode ser Satanás. Embora este rei chegue ao poder oferecendo paz por meio de uma aliança com Israel, ele não hesitará em usar o poder militar para expandir o seu domínio. Ele será ajudado por um Deus estrangeiro. Aqueles que se submetem à sua autoridade, serão colocados em posição de poder, e sua capacidade de dispensar favores lhe renderá muitos seguidores. Depois, nos versículos 40 a 43, nós vamos ver a batalha no tempo do fim. Os eventos desses versículos acontecerão no tempo do fim, ou seja, ocorrerão na segunda metade das 70 semanas ou anos. Ele se refere ao rei apresentado no versículo 36. Ele terá feito uma aliança com o povo de Israel, vinculando aquela nação como parte do seu domínio. Qualquer ataque, então, contra a terra de Israel será um ataque contra aquele com quem Israel se unirá por aliança. Depois nós vamos ver o ataque do sul a Israel. Alguns sugerem que isso acontecerá na metade das 70 semanas. Contudo, é mais provável que ocorra no final da segunda metade desses períodos de 7 anos, visto que o rei do sul, em Daniel 11, se referia a um rei do Egito. Parece não haver razão para relacionar este rei do sul, no versículo 40, a alguma outra nação. De fato, o Egito é mencionado 2 vezes nos versículos 42 e 43. Nesta invasão, o Egito não virá sozinho, mas será acompanhado pelos líbios e núbios. Essas nações referidas em outros lugares como Pérsia e Cuxi podem até ser nações da África. Mas, no entanto, é mais provável que Pérsia se refira às nações árabes na área Sinai e Cuxi, a nações na região do Golfo Pérsico. Enfim, depois, no finalzinho, vemos a derrota do anticristo. O anticristo ouvirá relatos alarmantes do leste e do norte. Enfurecido, o anticristo partirá para destruir muitos dos invasores. Então ele ocupará Israel e armará suas tendas reais entre os mares, isto é, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, no belo Monte Santo, provavelmente em Jerusalém. E eu vou parar por aqui porque principalmente este capítulo tem muita informação. Então eu sugiro que você estude com mais detalhe. Eu só coloquei um resumo do resumo para vocês. Vamos falar só um pouquinho aqui do capítulo 12 para nós concluirmos esse áudio. Em Daniel 12, nós vamos ver o fim do período das revelações feitas a Daniel. Agora ele já previu o tempo do cativeiro na Babilônia, o futuro dos principais impérios da terra em sua época, o surgimento do Antíoco Epifânio e a profanação do templo em Jerusalém, a segunda vinda de Jesus e o julgamento final. É importante estudar Daniel junto com Apocalipse, muito importante esses 2 livros estarem sendo estudados juntamente. Então, quando você for fazer a sua leitura, os seus estudos, é importante estar lendo paralelamente, por mais que a gente não tenha lido ainda Apocalipse. A grandeza das revelações deixa Daniel curioso sobre o seu cumprimento. O anjo Gabriel lhe aponta que em alguns anos, algumas delas se cumprirão, outras não. Então, o anjo ordena que ele siga a vida, descanse e depois ele tomará conhecimento de tudo. É muito importante ter em mente que não saberemos de tudo em um único momento. Paciência, perseverança e fé são fundamentais para uma vida cristã equilibrada e sadia. Aquilo que Daniel podia saber naquele momento lhe foi revelado. O que não podia foi guardado. Assim é conosco. Há muitas coisas na vida que precisam de resposta de Deus. Ele as dará no tempo determinado. Enquanto isso, siga a sua vida e descanse. Que Deus nos abençoe e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.